pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E a nossa temática hoje é a imputação do pecado. Desde já, antes de nós começarmos a entrar nesse tema tão importante dentro da teologia bíblica, eu gostaria de te convidar a entrar no site pastorgiovanni.com, é o nosso site que visa edificar, abençoar a sua vida. E aí nós temos artigos, materiais maravilhosos para abençoar o seu coração. pastorgiovanni.com. Então vamos lá para a nossa temática, a imputação do pecado. O que significa imputação? Imputação significa imputar, imputar significa atribuir, identificar ou entregar algo a alguém. O aspecto central, desse conceito não é a mera influência, mas sim o envolvimento. O Antigo Testamento apresenta vários exemplos de imputação. Por exemplo, Levítico 7:18, Levítico 17, versículo 4, indicam que a falta de bênção e a culpa foram entregues aos israelitas, que não seguiram o ritual determinado para as ofertas. Também lá em 1 Samuel 22:15 e 2 Samuel 19:19, estão os pedidos para não se imputar algo a certos indivíduos. Em Salmo 32, versículo 2, Davi expressa a felicidade da pessoa a quem o Senhor não imputa a iniquidade, ou seja, aquele que não tem sobre si iniquidade. Nesses casos aqui, a imputação inclui algum tipo de envolvimento, não a mera influência. Já o Novo Testamento refere-se várias vezes ao termo imputação mencionado lá no Antigo Testamento. Paulo declarou que o pecado não é imputado como uma violação específica de um código legal, quando não existe lei, lá em Romanos capítulo 5, versículo 13. Ele se refere à justiça que Deus imputou a Abraão, quando ele creu, e à justiça que Davi experimentou quando confessou os seus pecados, lá em Romanos 4 menciona sobre isso. Tiago também se referiu à justiça imputada a Abraão, pela fé. Tiago 2:23 menciona isso. E a morte de Cristo fez com que Deus não mais imputasse aos homens regenerados os seus pecados, é o que relata Paulo em 2 Coríntios 5:19. A carta a Filemon, a carta paulina, a Filemon, traz o que provavelmente é a mais bela ilustração de imputação. Paulo disse a Filemon que caso o seu escravo Onésimo lhe devesse algo, isso deveria ser colocado em sua própria conta. Em outras palavras, qualquer débito que Onésimo poderia ter deveria ser cobrado do próprio Paulo, que se dispunha a pagá-lo. De maneira similar, nossos pecados foram atribuídos, entregues e computados a Jesus de Nazaré, o Cristo, e ele pagou totalmente pelo nosso débito. Além do significado de imputação, existem 3 imputações básicas reconhecidas pelos teólogos, ao longo da história da teologia bíblica. Primeiro, a imputação do pecado de Adão à raça humana, Adão como nosso representante. Essa, é claro, diz respeito a nós, está lá em Romanos 5, de 12 a 21. Nessa sessão, sobre o pecado que nós estamos fazendo aqui, esse vídeo, faremos uma discussão completa sobre esse assunto para que você possa esclarecer melhor, para que você possa ser iluminado melhor nesse sentido. A imputação do pecado do homem a Cristo é a segunda imputação básica que a palavra de Deus se refere, está lá em 2 Coríntios 5:19 e 1 Pedro 2:24. E terceiro lugar é a imputação da justiça de Cristo aos cristãos, que é mencionado também em 2 Coríntios 5:21. Então nós vamos falar agora sobre a imputação do pecado de Adão. Qual é a passagem central? Está lá em Romanos 5:12. O conceito de pecado imputado surge da interpretação do significado do termo bíblico todos pecaram no final do versículo 12, que é quando Paulo fala todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Então alguns entendem que isso significa que toda pessoa peca individualmente e morre por causa desses pecados. Pecaram aqui, entre parênteses, refere-se ao pecado que eles cometeram ao longo da sua trajetória.
Tá? Você pode conferir isso também com Romanos 3:23, né? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se corromperam. Ou seja, a pecaminosidade humana está se referindo aqui. Isso é visto como uma expressão individual e como um endosso do ato representativo dos nossos pais, os pais da humanidade, que foram Adão e Eva. Contudo, é claro, os bebês morrem e, embora não tenham cometido pecados pessoalmente, também todos pecaram. Está ligada a Adão, e o homem que introduziu o pecado no mundo acaba ligando todos os seres humanos com relação à pecaminosidade. É óbvio que menos Jesus de Nazaré, que nasceu de forma milagrosa por concepção do Espírito Santo. O versículo não diz aqui, né, que Adão pecou e que os outros seres humanos também pecaram. Paulo diz aqui 5 vezes, em Romanos 5, de 15 a 19, que a condenação e a morte reinam sobre todos por causa do pecado de Adão, não por causa dos vários pecados que cada um de nós comete. Alguns entendem aqui que o significado dessa passagem é: todos são pecadores, na verdade. Todos são pecaminosos. E é um fato que a gente pode ver no nosso dia a dia, diante das pessoas e olhando para os seres humanos. No entanto, trata-se de um verbo aqui na voz ativa. Todos fizeram algo, não de um substantivo ou de um adjetivo. Todos são algo. É verdade que todos são pecadores, meus irmãos, mas esse não é o significado de todos pecaram desse versículo. As objeções, por exemplo, de Shedd, a interpretação de todos são pecaminosos, tem muito a ver com essa questão. Shedd observa que essa interpretação seria contrária ao uso invariável da voz ativa do verbo aqui no original grego. Logo, seria necessário o acréscimo do verbo ser. Os neo-ortodoxos já acreditam que isso significa, então, que o pecado é parte da experiência de todas as pessoas. Porém, como não acreditam que Adão realmente foi uma pessoa ou que o pecado foi um evento ocorrido em um tempo e um espaço determinados, não pode, segundo os neo-ortodoxos, o que é um equívoco, não pode haver ligação entre Adão e a raça humana. Para eles, os neo-ortodoxos, esse versículo nada diz sobre o pecado original ou sobre o pecado imputado a todos os homens. Outra interpretação que existe é que todos pecaram quando Adão pecou. Esse parece ser o único significado que faz justiça ao verbo e a seu relacionamento com a primeira parte desse versículo. O tempo do verbo aqui indica um registro histórico distinto. A morte física veio para todos os homens, mas não porque todos estavam no processo de pecado individual. Todos os homens pecaram, exceto as crianças que morreram durante a infância, experimentalmente. Mas aqui Paulo não estava falando sobre eles. O pecado de todos está centrado no pecado do homem Adão. Tá bom? Então tem que ficar bem claro isso quando nós estamos falando sobre a imputação do pecado de Adão. E aí surge uma outra questão que nós temos que pensar. Qual é a relação entre Adão e a raça humana? Embora o apóstolo Paulo afirme claramente que todos os homens pecaram, quando Adão pecou, a pergunta permanece. Como é que eles fizeram isso? Qual é a relação entre Adão e a raça humana? E, historicamente, existem duas respostas que foram apresentadas. Em geral, são chamadas, a primeira delas, de visão representativa ou federal, e a segunda, de visão seminal, realista ou agostiniana, tá bom? Como é que é esse tal de visão representativa? Segundo esse ponto de vista, Adão é o representante de toda a raça humana. Portanto, quando Adão pecou, o pecado dele se tornou a base de condenação de toda a raça humana. Ninguém além de Adão cometeu o primeiro pecado, mas como ele representava todas as pessoas, Deus entende que todos estavam envolvidos e por isso foram condenados. A palavra federal aqui significa aliança e indica que Adão foi apontado para representar a raça humana naquilo que é chamado de aliança de obras. Uma vez que o líder da aliança pecou, a culpa desse pecado foi imputada a cada um dos seus descendentes. Oséias 6,7 é usado como uma referência a essa aliança
trazendo Adão como nosso representante, tá? Então nós vimos agora a visão representativa, ou seja, Adão como nosso representante. A segunda visão, a segunda perspectiva com relação da relação entre Adão e os demais homens é a visão seminal. Visão seminal, o que é isso? A visão chamada de seminal é realista ou também agostiniana, uma ligação com Agostinho, né, um dos pais da igreja, entende que Adão possuía a semente de toda a sua posteridade. Então, quando pecou, todos pecaram. A humanidade não foi apenas representada por Adão, pois foi organicamente reunida a ele. O conceito paulino de solidariedade da raça parece ser uma universalização do conceito hebraico de solidariedade de família. É interessante, né, que os judeus eles têm esse conceito, não do indivíduo isoladamente, mas do indivíduo ligado à sua família, à sua geração, à sua linhagem. Então, uma imagem trágica dessa solidariedade da família é vista, por exemplo, em Josué 7, de 16 a 26, quando Acã é apontado como a causa da derrota de Israel, nesse episódio, né, lá na cidade de Ai, e Acã não culpou a mais ninguém, mas na administração da punição, tudo que estava ligado a ele foi eliminado de Israel, inclusive sua esposa e seus filhos. Hebreus 7, de 9 a 10, também apresenta outro exemplo do conceito germinal ou seminal da raça humana. O autor aqui de Hebreus claramente diz que Levi, embora só viesse a nascer 200 anos depois, na verdade entregou seu dízimo a seu bisavô, Abraão. O ancestral Abraão possuía em seu interior o seu descendente, Levi. De maneira similar, Adão aqui, nosso ancestral, possuía todos nós, seus descendentes, os seres humanos. Portanto, assim como Levi fez algo ao pagar o dízimo, né, Abraão, também fizemos algo ao pecar em Adão. Então, desse modo, o pecado de Adão foi imputado a cada membro da raça humana, porque, na verdade, quando Adão pecou, todo ser humano pecou com ele. Podemos apresentar aqui também um exemplo da imputação usando a triste experiência de um aluno, né, de um professor de teologia. Seu nome era Bill. Ele decidiu dividir os custos de uma viagem da escola até a sua cidade natal com seu amigo Joey, que possuía um carro. Durante a viagem, outro carro não parou no cruzamento e bateu na lateral do carro de Joey. No momento do acidente, o que aconteceu? Joey estava dirigindo e Bill dormia no carro. Como Bill ficou seriamente ferido e com sequelas permanentes, decidiu processar o dono do carro que colidiu com eles. Mas esse homem, ou sua companhia de seguros, tentou provar que houve negligência da parte de Joey. O advogado de Bill lhe escreveu dizendo: e se o júri decidir que ele, Joey, foi negligente, isso sem dúvida lhe seria imputado e não existe recurso. Não penso que exista nada que possamos fazer para mudar essa situação agora. O que ligava Bill a Joey e a possível negligência de Joey é a pergunta que surge em tudo isso. O fato de que eles dividiam as despesas da viagem. O dinheiro uniu Bill a Joey e as ações de Joey. Do mesmo modo, a humanidade aliou todos nós a Adão e ao pecado de Adão. Todos nós compartilhamos o pecado e a culpa de Adão. E a nossa vida prova isso, que também somos tão pecadores quanto Adão. Todos somos igualmente culpados e necessitamos de um remédio para o nosso pecado. E esse remédio se chama Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Deus. Outra coisa importante com relação à imputação do pecado é a transmissão do pecado imputado. É outro tópico importante dentro dessa temática teológica. O pecado ele é transmitido diretamente de Adão para cada pessoa de cada geração. Eu estava lá em Adão, por isso o pecado dele foi imputado diretamente a mim e a você que está me ouvindo. Não por intermédio dos meus pais ou dos pais deles. O pecado imputado é imediatamente atribuído, ou seja, diretamente, não por intermediários entre Adão e mim. Isso contrasta com a maneira como a natureza pecaminosa herdada é transmitida através dos descendentes de Adão.
ela chega até mim por meus pais. Eles receberam isso dos seus pais e assim sucessivamente, até chegar em Adão. O pecado herdado aqui é uma transmissão mediada, pois ocorre por meio de todos os mediadores das gerações entre Adão e mim. Colocado em um esquema, né, o contraste ficaria como mencionado aqui. Adão, Caim, Enoque, Irade, do outro lado Sete, Enos, Cainã, até chegar a mim. E o pecado imputado, a mesma coisa, né? Adão, Caim, Enoque, Irade, Sete do outro lado da raiz, né? Enós, Cainã, até chegar a mim. Então, outra coisa importante é a penalidade do pecado imputado. A morte física, irmãos, é a penalidade particular ligada à imputação do pecado. Você vê isso lá em Romanos 5, de 13 a 14. A penalidade particular ligada ao pecado herdado, você deve lembrar, né? Você que está me ouvindo, é a morte espiritual, a alienação de Deus. Qual é o remédio para o pecado imputado? O remédio para o pecado imputado é a justiça imputada de Jesus, que é atribuída a nós pela fé. No momento em que a pessoa crê, a justiça de Cristo lhe é imputada, ou seja, colocada sobre essa pessoa. Assim como todos os homens estão ligados em Adão pelo pecado, todos os que creem estão em Cristo, e estar nele significa que a justiça dele passa a ser nossa, louvado seja o Senhor. Então podemos ver uma clara demonstração aqui disso quando nós ainda éramos estudantes, né? Certo criminoso que estava, por exemplo, na penitenciária estadual, em breve seria executado por ter cometido um assassinato. A história desse criminoso, né, foi escrita em seu testamento, que suas córneas deveriam ser doadas a outra pessoa. Naquela época, esse ainda era um procedimento cirúrgico novo, né? A doação das córneas. Além disso, a pessoa que receberia as córneas foi escolhida antes do criminoso ser executado. Ele chegou a encontrar-se até com essa pessoa que receberia sua córnea antes da execução. Isso gerou grande interesse na mídia norte-americana naquela época, e num momento determinado, a sentença foi executada. As córneas foram retiradas do corpo do assassino e, por um milagre da medicina, naquela época, foram transplantados para os olhos de um homem cego. Olha que interessante essa história que nós estamos trazendo para você aqui. Que passou, então, a enxergar. Agora, suponha que um policial, né, tentasse prender o homem que recebeu aquelas córneas e exigisse que ele fosse executado porque estava com as córneas de um assassino. Qualquer juiz, é óbvio, diria, mas as córneas que estavam do corpo do assassino agora estão no corpo de um homem considerado justo diante da lei. Logo, essas córneas são tão justas quanto esse homem. Isso ilustra esse argumento que nós estamos trazendo aqui do pecado imputado agora em Adão e agora a justiça de Cristo imputada em nós, né? Nós estávamos em Adão e fomos justamente condenados à morte por causa do nosso pecado, porque pecamos quando ele pecou como nosso representante e nós também. Mas por um milagre ainda maior do que qualquer procedimento jurídico ou cirúrgico, nós fomos colocados em Jesus Cristo. Agora eu e você que está me ouvindo somos justos, porque ele é justo e pode apresentar-se diante de um Deus santo sem ser condenado. Nós estávamos em Adão, porém agora estamos em Cristo. E essa é a nossa história, pelo milagre da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí nós trouxemos esses tópicos sobre o pecado imputado. A imputação do pecado foi o nosso tópico hoje, tá bom? Então, entre no nosso site, pastorgiovani.com, nós temos vários cursos ali que podem abençoar a sua vida. Entra no nosso Instagram, @prgil, o YouTube é esse canal que você está ouvindo, youtube.com/prgiovani. E se você quiser ofertar na nossa vida, semear no nosso ministério, entre no nosso site, pastorgiovani.com. Ali tem como você pode fazer isso, está investindo nesse ministério evangelístico, missionário, teológico, para a bênção e seu crescimento pessoal. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus temos a vida eterna, a salvação, e a sua graça, a sua justiça foi colocada em nós
através da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um abraço, Deus abençoe. Amém.